Estamos live. Hoje estou num ambiente diferente. Estou na biblioteca. Então, vamos lá começar a nossa live. Eu acho que eu vou usar os fones para que eu possa me concentrar melhor aqui na nossa conversa. Ok. Assim está melhor. Okay. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Então vamos já passar para o nosso tema. Olá, bom dia. Eu sou a Thelma Fieldbite e estou aqui para mais uma conversa. Uma conversa com limão, né? As nossas conversas com limão, muita vitamina C. E hoje o tema é: preciso emagrecer muitos quilos, Thelma, mas o que fazer com a flacidez na pele? E vamos já passar para o tema. Por que esse tema? Esse tema é muito atual para quem quer emagrecer ou para quem já emagreceu e agora se confronta com o problema de ter flacidez na pele caída, né? É uma preocupação imensa, especialmente mesmo para homens também, mulheres e homens, mas costuma retrair um pouco as pessoas de, por exemplo, irem à praia, sentirem à vontade, né, de vestir um biquíni, de pôr uns calções, porque não se sentem confortáveis em mostrar, né, ou o abdômen, ou as pernas, alguma coisa assim. E muitas vezes os braços também, podemos notar essa pele caída. Por isso é que é um tema que precisa ser abordado, né? E tentamos encontrar estratégias e não deixar que isso nos pare, mas que isso nos motive a fazermos as transformações, as mudanças necessárias. Mas primeiro vamos entender um pouquinho o que é flacidez, né? Por que é que isso acontece? Então, a nossa pele é constituída por fibras, né, de proteína, como o colageno. Em português é colágeno. É isso, colágeno. O colágeno, ou collagen em inglês, é uma proteína que constitui de 25 a 35% da proteína no nosso corpo. Então, é uma proteína muito importante. E ela encontra especialmente na pele, nos tendões, nos ligamentos, nos ossos, na cartilagem. Então, no tecido conjuntivo, né, que é o principal que constitui a nossa pele. Por isso que é importante nós cuidarmos da saúde da nossa pele, né? O que constitui a nossa pele. E nós vamos abordar um pouquinho isso hoje. Vamos falar um pouquinho coisinhas que a gente pode fazer no dia a dia, no nosso estilo de vida, para realmente ajudar essa pele a ficar tonificada e firme. Então, entendendo a constituição da pele, quando nós engordamos, por exemplo, né, ou passamos por alguma transformação, como uma gravidez, a nossa pele estica, né? Isso para poder sustentar o órgão, ou no caso, se for gordura, né, da gente engordar, a pele precisa de como que auxiliar, né, este tecido que expandiu. Então, para isso, ela expande. Só que quando a gente emagrece, ou quando a mulher depois dá à luz, né, o corpo volta ao lugar ou emagrece, a pele perde aquela elasticidade, né? Pensem num elástico, pode ser de uma roupa, por exemplo, que vocês gostem muito.
E de tanto usar, né? De tanto usar o elástico, com o tempo o elástico começa a perder a força. Então, se antes tinha muita resistência, ele começa a perder a dar, e aos poucos que acontece, totalmente o elástico já não tem nenhuma elasticidade, fica mais como que uma corda, né? A gente puxa e ele não estica mais. E o mesmo acontece com o nosso corpo, né? Só que, assim como o elástico, né, ele não tem mais resistência, então ele cai, né? Então nós temos esse tipo de reação no corpo, né? Nós vemos a pele caída, né? O estômago caído, a gente diz estômago, né? O abdômen caído, o braço caído, né? As coxas, né? Normalmente são nessas áreas, e também no rosto, que é uma das consequências do envelhecimento também. Então, por que é importante nós cuidarmos da nossa pele, no caso dessa flacidez? Por que simplesmente deixar a flacidez assim, tipo, é mesmo assim, sou assim, não quero saber, não é aconselhável. Então, o que acontece é, a nossa pele tem um objetivo estar aí. Primeiro, para nos proteger, né? É a nossa roupa, nossa primeira vestimenta, mas também porque essa fraqueza no tecido conjuntivo, na verdade, faz com que o nosso corpo esteja suscetível a infecções, bastantes infecções. Por quê? Porque o tecido conjuntivo serve como uma proteção contra invasores, que podem ser vírus, podem ser bactérias. Então, quando ele está enfraquecido, né, não tem aquela resistência que ele devia ter, porque a resistência vem dos constituintes, né, da química dele. O que acontece? Facilmente podemos ficar doentes, especialmente aquela área do corpo. Vamos imaginar no abdômen, nós temos vários órgãos no abdômen, e se esse tecido conjuntivo não tiver forte o suficiente, facilmente esses invasores penetram, né? Então, isso é uma das coisas que talvez nós não pensamos sempre quando nos olhamos no corpo, ou quando pensamos em perder peso. Talvez a nossa preocupação maior seja a nível estético, né? E claro, a nível estético também é válido, porque influencia muito também a nossa saúde mental, né? Nós queremos nos sentir bonitas, bonitos, né? Poderosas, e de olhar para nós e nos sentirmos bem conosco mesmas. Isso é algo muito importante, então, para além de ter o fator estético, mas também o fator mesmo de saúde. Então, já entendemos que é importante nós resolvermos esse problema, né, da flacidez. Mas agora, como é que podemos fazer isso, né? Porque existem algumas formas diferentes. Por exemplo, pessoas que estão morbidamente acima do peso, morbidamente assim, super acima do peso, 100 e tal quilos acima do peso, né? Acontece que muitas vezes elas fazem operações, né? Operações de redução do estômago, e esse tipo de operações, por norma, faz com que a pessoa também tenha muita pele, né, caída, pele flácida, e muitas vezes recomendam fazer operações plásticas, que é mesmo para retirar essa pele. E existe sim essa vertente, mas não é a vertente que nós queremos ir, ok? Isso seria tipo um caso extremo. Nós queremos procurar uma forma mais natural, mais amiga do nosso corpo, né? Que respeita as leis da natureza, as leis fisiológicas do nosso corpo, e que também não nos traga efeitos colaterais mais tarde, né? Então, qual seria a melhor forma? Qual seria a forma mais natural da gente lidar com a flacidez no corpo? Bem, primeiro de tudo, a prevenção.
né? Vamos sempre pensar em prevenir. Imagina lá que tu estás sobrepeso e pensas assim, Thelma, esse ano que vem, já estamos no final do ano, esse ano que vem eu serei uma pessoa nova. Eu vou começar agora ou vou começar em janeiro, não importa, né? Tu vais escolher se é agora que vais fazer essa mudança, mas eu quero já prevenir que isso aconteça. Então, como é que eu faço isso? Eu, para prevenir que isso aconteça, Jag var bara jävla grej. Som för biblioteket. Det var bara lite förstående. Então, vamos continuar. Eu, para prevenir que isso aconteça, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em ferramentas que eu posso já incluir na minha vida. Hábitos que eu posso incluir na minha vida que preparem o meu corpo para lidar melhor com isso, porque isso vai acontecer, vai, mas o que podemos fazer para preparar o nosso corpo? Então, a primeira coisa de todas é a alimentação. A alimentação é o nosso aliado número 1 para lidar com problemas de flacidez no corpo. Outra vez, a flacidez na pele tem a ver com o constituinte colágeno, né? Que é a proteína. Então, se a gente cuidar da nutrição da nossa pele a partir da nossa alimentação, a gente pode fazer com que o nosso corpo produza mais colágeno do que normalmente iria produzir, né? Ou pior ainda, que deixe de produzir. Então existem algumas coisas como certos alimentos que estimulam a produção dessa proteína no corpo. Quais são esses alimentos, então? Bem, esses alimentos seriam, por exemplo, frutas e verduras, okay? Legumes, especialmente folhas verdes escuras. Por quê? Porque nas folhas verdes e nos legumes nós encontramos proteína, mas é uma proteína de qualidade diferente, por exemplo, de uma proteína animal. Por quê? Porque o nosso corpo absorve melhor essa proteína, porque ela vem não de uma forma complexa, então ela vem de uma forma simples. Por quê? Porque as proteínas são constituídas por aminoácidos. Então, sem querer entrar em muitos detalhes muito aprofundados, né, que nos confundam a mente, pensa em, por exemplo, uma pulseira feita de miçangas, ok? Se vocês têm uma pulseira feita de miçangas, imaginem, essa pulseira pode ter um determinado padrão, né? Um desenho, sei lá, um desenho de um coração, mas ela foi feita por miçanguinhas pequeninas. Então, cada uma daquelas miçangas representa um aminoácido. E a proteína, no caso, se for um tipo de proteína específico, estamos a falar, por exemplo, do colágeno, ele tem o tipo de aminoácidos e o tipo de padrão específico que caracteriza ele como colágeno. Mas o que é que isso tem a ver, Thelma, com flacidez? Tem a ver que quando nós consumimos proteínas à base de plantas, elas são mais facilmente digeríveis e utilizadas pelo nosso corpo. Então imagina que cada miçanguinha são aminoácidos e nós quando consumimos, por exemplo, plantas, folhas, legumes, frutas, eles têm proteínas que já estão simples, que já são simples, então facilita a absorção no nosso corpo, em vez de proteínas complexas, ok? Então, por isso é importante a gente incluir na nossa alimentação o maior número de proteína à base de plantas, que é mais fácil do nosso corpo digerir. Uma outra coisa que também vai nos ajudar é incluir bastante frutas, especialmente frutas como bagas, né?
no caso, os morangos, os mirtilos, as cerejas, todos esses frutos vermelhos. Depois depende muito de onde a gente vive, né? Na minha área não tem morangos, mas se tiver frutos vermelhos pequenos, né? Por exemplo, em Angola existem muitos frutos pequenos vermelhos, maçã da Índia, o luengo, outros que não me vêm agora à mente, que são ricos em vitamina C e antioxidantes. E a vitamina C é algo muito importante para o nosso corpo produzir colágeno. Então, é necessário nós consumirmos bastante alimentos com vitamina C, ricos em vitamina C, para estimular a produção de colágeno no corpo. Okay? Então, já percebemos que precisamos de comer bastante folhas verdes, legumes, precisamos ter as frutas ricas em vitamina C e também pensar em ter frutas com alto teor de água. Okay? Podemos sim comer a banana, abacate sim, mas frutas com alto teor de água, como as uvas, as laranjas, os cítricos, né? Os melões, as melancias, porque nós precisamos de água para hidratar a nossa pele. Então, parece que não. Essa forma de abordar o problema de flacidez é como se fosse uma higiene interna que a gente faz. Então, a gente faz a nossa... Vamos já falar daqui a pouco da higiene externa, mas a higiene interna começa pelo que a gente põe na boca. E a gente precisa, então, só recapitulando, precisa de água, né? Que está nas frutas, nos alimentos, também de água, mesmo beber bastante água pura, limpa, evitar águas minerais, água mais pura possível, que vocês possam usar até água destilada, né? Destilada em casa é muito bom. E é isso, os alimentos e evitar também alimentos que sugam água do nosso corpo, como alimentos com base de cafeína, né? Que pode ser o próprio café, mas também pode ser chás com cafeína, ou gasosas e refrigerantes que contêm cafeína, mas que também contêm outros químicos que sugam a hidratação do nosso corpo, da nossa pele. Ok, agora vamos falar de uma outra coisa que nós podemos fazer em termos de higiene, mas agora uma higiene externa. Que tipo de higiene externa nós podemos fazer para estimular a tonificação da nossa pele? Isso tudo acontece mesmo antes da gente ter um problema de flacidez. Então, estamos a falar de prevenção, mas também podemos usar o mesmo processo quando já tivermos o problema, né? Então, quanto à higiene externa, temos que tomar banho, isso é o básico, mas evitar usar produtos abrasivos, ok? Muitas vezes, produtos que a gente compra de marca, né, caros, que prometem um monte de coisas para a pele, não sei quantos, são tipo os piores produtos, costumam ser os inimigos. Quanto mais natural, mais simples, até caseiro for, melhor. Então, ter atenção a isso, o tipo de produto que a gente põe na pele. A nossa pele, por natureza, não precisa de nenhum produto para ela ser limpa, porque a limpeza começa por dentro. Então, começa pelo que a gente põe na boca. Okay? Aí começa a limpeza da nossa pele. E depois, quando a gente transpirar, que é normal, que é bom, a gente pode eliminar todas essas impurezas, células mortas da pele, usando, por exemplo, uma escova própria para o banho seco. Então, isso é algo que a gente pode fazer. Se for algo muito novo para ti, que estás a começar, é muita coisa, estamos a ter que me lembrar antes de tomar banho em pele seca, fazer o banho, o corpo todo, o banho com a escova seca. Podemos fazer 3 vezes por semana, ao mínimo, e com o tempo se tornar uma rotina. Podemos fazer todos os dias, antes de entrarmos para o chuveiro, né, tomar banho, a gente faz o nosso banho seco, que é muito bom, estimula essa higiene
tanto externa, mas também por dentro, porque estamos a estimular o nosso sistema linfático, né? Que faz parte do sistema faz parte do sistema imunológico, mas também faz parte, ou é o sistema de limpeza do nosso corpo. Então é isso, ter atenção aos produtos que a gente usa no corpo, ter atenção como a gente cuida da nossa pele. E também outra coisa que eu gosto muito de fazer, que é bem simples, é tomar banhos quentes e banhos frios, essa alteração de temperatura. Então, fazes o teu banho e tal, e tomas o teu banho quentinho, não sei, depende de onde tu vives, né? Há pessoas que até já, por norma, já tomam banho com água fresca, né? Porque o clima é muito quente, mas, por exemplo, eu que vivo aqui na Noruega, que faz sempre muito frio, tirando alguns meses no ano que faz calor, eu estou habituada a tomar um banho quentinho, mas depois no final eu tento introduzir água fria, vou moderando aos poucos até água bem fria, bem geladinha, que é muito bom para tonificar a nossa pele. Vocês já até vão notar quão firme, assim, fizeram antes, depois vocês vão sentir quão firme a vossa pele fica depois de um banho fresquinho. Isso também é um hábito que podemos incluir. E que mais? Depois vem a parte mais física, né? Mais ativa, que é exercício físico. Então, muitas pessoas quando estão a emagrecer focam muito nos exercícios cardio, que são importantes sim, correr na esteira, seja na academia ou o que for, ou um outro tipo de exercício aeróbico, né? Que envolve muito os batimentos cardíacos, respiração e tal. Só que para a gente realmente tonificar o tecido conjuntivo e os músculos, a gente precisa fazer exercícios de força, ok? E nem sempre exercícios de força significa fazer musculação ou levantar pesos. Há quem faz isso, há quem gosta, mas exercícios, por exemplo, como o Pilates, algo que nós incentivamos bastante aqui no Correr Renova. Nós também temos aulas de Pilates, é algo muito benéfico, porque para quem não tem muito hábito de exercitar, é bom aprender a usar a força do seu próprio corpo, o peso do seu próprio corpo. E especialmente para a área do abdômen, que é uma área muito comum da gente ter essa flacidez. O Pilates é uma técnica que nos ajuda a facilmente entender como equilibrar o nosso momento. Imagina, eu nunca fiz exercício, ou até tive bebê há pouco tempo, né? São casos assim bem particulares, que às vezes o fazer exercício, ou eu tenho dores na coluna, o fazer exercício torna-se um obstáculo, mas ainda assim nós podemos sim alcançar o nosso alvo, fazendo exercícios, por exemplo, de Pilates, que são muito focados no equilíbrio, no balanço, mas no fortalecimento da zona muscular, especialmente do abdômen, né? Da nossa caixa aqui do abdômen. Então, exercícios físicos de força são extremamente importantes para nós podermos trabalhar com essa pele flácida, a pele caída. Isso seria um aliado muito, muito importante. Agora, já falamos sobre a higiene interna, né? A partir da alimentação, falamos sobre como estimular a produção de colágeno no nosso corpo, tanto com a vitamina C como a ingestão de proteínas simples, né? À base de plantas. Falamos também da higiene externa do nosso corpo, né? Como podemos estimular também a higiene interna a partir da higiene externa, e também falamos sobre exercício físico. Então, todas essas técnicas e ferramentas nós podemos usar tanto como prevenção, mas também durante o processo de reversão. Agora, quanto tempo, Thelma, isso vai levar para realmente a gente ter a pele firme, ter o bumbum firme, ter as coxas firmes, os braços? Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Por norma, pode levar algum tempo, claro, depende de quantos quilos tu emagreceste, depende da tua genética, né? Porque às vezes a nossa predisposição de ter a pele flácida tem muito a ver com o tecido conjuntivo que a gente herdou dos nossos
da nossa mãe, dos nossos pais, né? Então, vai depender muito de pessoa para pessoa. Por norma, leva algum tempo, sim, mas se a gente consistentemente usar tudo que a gente tem à mão, tanto com a alimentação, os exercícios físicos, a limpeza externa, né? Estimular o tecido conjuntivo, o sistema linfático com o banho seco. E manipulações também, massagem, eu não mencionei aqui, mas a massagem também é algo que estimula bastante, que é bom. Sim, existem massagens redutoras, tudo mais, mas o mais importante é a gente estimular o tecido conjuntivo. Então, uma massagem, mesmo uma massagem em casa feita, é só a gente ter paciência, tirar tempo e fazer. Às vezes é mais fácil fazermos quando vamos para o banho, né? Porque a gente está mais em contato com o nosso corpo, talvez tenha um pouquinho mais de tempo. Ou se formos a um centro, alguém que entende, né, do sistema linfático, fazer uma drenagem linfática é muito bom, muito estimulante. Mas o mais importante é a gente começar com a nutrição. Então, a higiene interna a partir dos alimentos, porque outra vez, lembrem-se que a pele é constituída, né, por essa proteína colágeno, então ele precisa ser estimulado. Mas também, e se eu tomar colágeno em comprimidos ou em pó? Porque até hoje vendem muito, né? Eu não costumo aconselhar esse tipo de suplementos, especialmente suplementos que são isolados, né? Isolados quer dizer o quê? Que são tirados da sua forma natural, no caso o colágeno é uma proteína que o nosso próprio corpo produz, e quando nós criamos o hábito de tomar alguma coisa que o nosso próprio corpo produz, o nosso corpo faz o quê? Para de produzir. E não é isso que a gente quer. Nós queremos que o nosso corpo produza, queremos só estimular a produção, e no caso, como falamos já, a vitamina C é um bom aliado da produção de colágeno. Então, deixa-me ver se esqueci-me de mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Então, recapitulando, o nosso tema de hoje: preciso de emagrecer muitos quilos, mas é a flacidez na pele. Então, não tem como nós evitarmos totalmente a flacidez na pele, é uma consequência natural do nosso corpo, mas sim tem como prevenir que isso seja um problema muito extensivo, tem como a gente reverter, mas precisamos de ativamente fazer alguma coisa. Agora, que isso não seja um impedimento para que nós façamos realmente essa mudança. Não deixes que isso te limite. Thelma, eu tenho 20, 30 quilos para perder 40 quilos. Eu até quero emagrecer, mas eu tenho muito medo de ficar com aquela pele toda caída. Aí é que vem algo muito importante. Que método tu usas, ou que método tu planejas usar para perder peso, né? Porque se tu estás a imaginar fazer essa mudança e perder tantos quilos assim, como é que vai ser essa mudança? Vai ser brusca? Vai ser de uma vez? Quando a gente usa alimentação à base de plantas, alimentação que o nosso corpo anseia, né? Que ele foi fisiologicamente preparado para receber essa alimentação, ele vai perder peso sim, mas ele vai sustentavelmente, aos poucos, seguindo as leis de equilíbrio do próprio corpo, perder esse peso de uma forma que tu não tenhas nenhuma reação adversa, que não seja difícil demais. Então, o próprio corpo vai, aos poucos, vai chegar ao peso ideal. E isso é interessante, falando assim do peso, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual seria o meu peso ideal? Sim, podemos fazer um cálculo com base na tua altura, né? Na tua idade, todos esses fatores, mas peso ideal, o corpo saudável sabe qual é o peso ideal. Então, claro, depois depende também dos nossos alvos, né? Há pessoas que praticam muito exercício, vão ter mais músculo, mais massa muscular que outras pessoas, claro, vão pesar um pouco mais.
mas o nosso corpo sabe qual é o nosso peso ideal. Então, quando a gente usa a alimentação correta, uma alimentação equilibrada à base de plantas, a gente vai perder peso consistentemente, mas talvez não no intervalo tão curto que o corpo tem tipo um embate, né, um choque, que não tem como, por mais exercício, mais que a gente siga isso, temos um aumento não, temos uma flacidez na pele tão grande, né, que por ter sido tão rápido. Então, às vezes termos atenção a isso, às vezes a gente quer sim progredir, queremos perder peso, mas às vezes é o nosso conceito de tempo, né? E isso de tempo é relativo de uma pessoa para outra. Há pessoas que levam mais tempo que outras, né? Mas o mais importante é a gente continuar, é a gente ser consistente, ser sustentável naquilo que a gente realmente quer alcançar, né? Então, é isso. Eu espero que tenha respondido a essa pergunta muito comum, que muitos de vocês têm. E se ainda sobrou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que eu entre mais a fundo, enviem uma mensagem para mim no direct, nos comentários ou por e-mail do curirrenovasuporte@curirrenova.com, que eu vou ter o maior gosto de responder numa próxima live e entrar um pouquinho mais a fundo. Um beijo grande, obrigado pela a vossa presença aqui e vamos estar juntos na nossa próxima live.